e que você continue com a sua atenção totalmente voltado para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Coríntios. Quando a gente fala carta de Paulo, quem escreveu foi o Paulo, mas quem falou foi o Espírito Santo. Amém, irmãos? Quem escreveu realmente foi o Paulo, realmente. Essa coisa de punho, sabe assim? Quem escreveu foi lá e usou o punho mesmo assim, é o Paulo. Mas não foi o Paulo que falou. Quem falou foi o Espírito Santo. E isso, não pensa que somos nós que falamos isso. A Bíblia diz isso. A Escritura diz isso. Amém, amados irmãos? A Escritura diz isso. Abra sua Bíblia então, 1 Coríntios, lá no capítulo 7. Nós já começamos isso. Amém? Lá no capítulo 7, 1 Coríntios. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Vou usar esse microfone aqui. Se estiver ruim, vocês dão um toque aí. Amém? Capítulo 7. Está ruim? Eu acho que está ruim. Capítulo 7. Capítulo 7. Capítulo 7. Está ruim, né? Glória a Deus. Vamos com isso aqui mesmo. Versículo 1 a seguir, nós já lemos. Eu pedi para que vocês também lessem, porque ainda mais que o texto é longo, né? O texto é longo, 40 versículos, né? Então a primeira vez a gente lê, a segunda vez a gente não lê assim, vamos lendo juntos. Então o que nós temos no capítulo 7 de Coríntios, né? Você lembra-se que essa carta tem várias instruções, né? Lá no primeiro capítulo nós fomos instruídos sobre a salvação, para o que nós fomos chamados, né? Aprendemos sobre isso. Lá no capítulo 2, instruídos sobre a mensagem. No capítulo 2, ficamos 2 cultos trabalhando sobre a essência da mensagem. Não é a coisa do homem, do Clóvis, ou do Adalto, ou do Douglas. Qual é a essência? Se a gente não se render, presta atenção, se você e eu, se nós não nos rendermos à mensagem, vai ser papagaio falando. Entender? Então, o que nós aprendemos sobre a essência, e o que nós aprendemos foi que ela foi pré-ordenada por Deus antes da fundação do mundo, foi concretizada na cruz de Cristo e aplicada em nós pelo Espírito Santo. Isso já foi falado. Então cada capítulo é um livro de ensino, porque essa igreja está com alguns problemas. Esta igreja aqui de Corinto, ela está com alguns problemas, e o Paulo está resolvendo isso capítulo a capítulo. Falamos sobre o obreiro, né? Falamos sobre a disciplina, quando um irmão tem que ser disciplinado na igreja, como é que tem que ser o obreiro, né? E aqui nós estamos tratando do matrimônio, do casamento. Aí o jovem fala assim, o jovem solteiro, então não é para mim não. Porque aqui nós estamos dividindo esse capítulo 7 em 3 partes. Primeira parte, do 1 até o 11, nós temos cristãos casado com cristãos. Depois do 12 até o 24, nós temos cristãos casados com não cristãos, não que casaram na igreja, porque Paulo, ele fala que isso está errado. É porque eles eram casados e depois um se converteu. Então, cristão casados com não cristãos. Está me entendendo? Tudo bem até aqui? E na terceira parte é para os cristãos não casados. Sejam os solteiros que nunca se casaram, sejam as viúvas, ou sejam aqueles que divorciaram. Então, esse capítulo 7 é um capítulo instrutivo para nós. Você está me ouvindo ainda? Tá bom? Eu faço assim, eu me esforço, eu busco muito, me preparo muito para que a palavra seja o mais simples para você assimilar. Porque isso aqui não é um compêndio teológico, porque Paulo, ele não falou aqui tudo sobre casamento, ele não falou tudo sobre casamento, ele só respondeu perguntas, mas é muita coisa que ele respondeu aqui. Então você imagina quanto tempo nós precisaremos para ir bem devagar com esse texto. Amém, irmãos? Então não é um compêndio teológico, mas é algo muito sério. Por exemplo, Paulo falou muito em Efésios, capítulo 5, sobre o casamento. O escritor aos Hebreus falou muito no capítulo 13 de Hebreus. Jesus falou muito em Marcos 10, Mateus 5, Mateus 12, Lucas 13.
Jesus fala sobre isso. Então não temos toda a ministração de casamento aqui, mas nós temos aqui de uma forma prática, amém? O que nós temos no capítulo 7 é uma conversa sobre casamento, mas assim, o mais concreto possível. Perguntas que os irmãos da igreja fizeram para o Paulo. Eles mandaram uma carta para o Paulo, uma carta, lá no capítulo 1, ele mandou uma carta, eles mandaram carta perguntando coisas, querendo saber algumas coisas, e entre elas aqui o capítulo 7, Paulo separou para falar do casamento, do matrimônio. Então alcança todo mundo aqui, porque é para o solteiro e para os casados, amém, queridos? E aí eu falei para vocês que a gente tinha que resolver algumas coisas, eu não sei se todos entenderam, né? Porque vai aparecer aqui algumas vezes a seguinte expressão, presta atenção: diz eu, não o Senhor. Isso vai aparecer várias vezes. Nós vamos lendo o texto, aí vai aparecer: diz o Senhor, não eu. Diz eu, digo eu, não o Senhor. Então isso vai aparecer. E eu falei para vocês no nosso último encontro que era preciso resolver isso. Paulo está querendo dizer assim que Deus pensa de um jeito e ele pensa de outro? Não, não tem nada disso. Paulo quer dizer então que o que Jesus disse era inspirado, o que ele disse não é inspirado, que ele não é um escritor inspirado pelo Espírito Santo. Não, não é isso não. Não é isso não. Nem que o Paulo é arrogante. Ó, diz eu, não o Senhor, quer dizer, eu sei mais. Não, não é isso também não. Não é mais o apóstolo Paulo, gente. É um homem reverente, um homem temente. Olha, é um homem assim para você ficar assim, meu Deus, que homem é esse? Tá bom? Então assim, quando você vê assim, diz eu, não o Senhor, diz o Senhor, não eu, que o Paulo quer dizer na íntegra é: essas coisas que eu vou, essas perguntas que eu vou responder, Jesus não abordou, ele não tratou desta questão. Me entenderam? Sim ou não? Por exemplo, Jesus não falou sobre alguém cristão e não cristão no casamento, ele não falou sobre isso. Jesus não falou sobre o jovem solteiro, ele não falou sobre isso, o jovem que não quer casar. E aqui isso vai ser respondido. Isso vai ser respondido. Aqui tinha dois grupinhos aqui. Um grupinho que falava que ficar casado é pecado. O outro dizia não, ficar solteiro é que é pecado. Olha só, terrível. Eles dizem que é o Paulo, e aí? Quem está melhor, o casado ou o solteiro? Então Paulo vai responder de um jeito, depois de outro jeito. Aí a gente trata isso. Eu acho que vou separar ainda mais uma sexta-feira para isso. Amém? Ainda mais que isso aqui trata com as famílias da igreja e até com o futuro da igreja por causa dos jovens. Amém? Ainda mais numa época hoje tão complicada e tão polêmica para a vida matrimonial, para a vida a dois, para a vida de casamento. Amém, queridos? Tudo bem? Então tá bom então. Então assim, quando Paulo fala assim, diz eu não o Senhor, o que ele está dizendo é o seguinte: o Senhor não tratou dessas questões. Olha, eu estou falando aqui, olha, mas eu estou falando assim, eu estou falando desse jeito, porque o Senhor não tocou nesse ponto, Ele não tocou nesse assunto, Ele não tocou nessa questão, ninguém fez essa pergunta para Jesus. Não é que Ele não é inspirado, ou que Ele sabe mais do que Jesus, né? E isso aqui que eu falo aqui também, porque alguns de vocês falaram comigo, né? Pastor, o Paulo não estava sendo muito arrogante assim? Eu falei, puxa, será que eu dei a entender isso? Não, pastor, assim, eu falei, não, irmã, não, Paulo não está com exibição não, tem nada de exibição, então eu não quero demonstrar isso, não, mas o apóstolo Paulo, esse homem aqui, vai ler Atos para ver quem é esse homem. Uma coisa que esse homem não tem é exibição, gente. Ele não é arrogante, orgulhoso, não. Ele foi colocado como professor da igreja. Ele era o professor, o primeiro professor da igreja foi ele. Professor assim, humanamente falando, que o grande professor da igreja é o Espírito Santo, né? Mas ele foi usado por Deus para ensinar a igreja. Então o que ele quer dizer é o seguinte: só isso, ó. Jesus não tocou nesse assunto. Ele não tocou nesse assunto. Ele falou sobre a mulher divorciada dentro do judaísmo. Ele falou sobre o homem que prostituiu, o homem que adulterou, a mulher que adulterou. Isso ele falou. Mas essas questões de o jovem casado, o jovem que não quer casar, o celibatário, ele não falou sobre isso. Amém? Isso está resolvido? Está resolvido isso aqui? Porque é a segunda vez que eu estou falando isso daqui. Amém, queridos? Então havia isso aí, né? Havia dois grupos lá. O sexo é pecado. Quem pratica o celibatário está no estado superior. Eles pensam assim lá.
né? Outro pensamento, ficar solteiro é pecado. Ficar aí com vontade, né? O casado está no estado superior ou no estado inferior? Essas são as perguntas que serão abordadas aqui. Aí nós leremos aqui e vamos trabalhar, tá bom assim? Então assim, do 1 até o 11, lembre-se, cristãos casados com cristãos. Amém? Verso 1, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? O que ele está querendo falar aqui para nós, queridos? Poligamia é pecado. Então o homem tem que ter a sua mulher, e a mulher tem que ter o seu marido. Porque, gente, pode escrever, a poligamia vai voltar. A multiplicidade de parceiro, não apenas de parceiro para o sexo, mas de viver junto, isso vai voltar. Pode escrever, irmãos, isso vai voltar. Então o que o Espírito Santo está falando aqui é o seguinte: poligamia é pecado. Não foi assim que Deus planejou. Então aí, se tiver alguém aqui que pensa em ter 2, 3, 4 mulheres, já sabe, é pecado. Mas pastor, a minha é doente, e daí? Ora para o Senhor curá-la, ué. Ou então, pastor, o meu esposo é doentão, e daí? Então poligamia é pecado. Outra coisa, o que ele está querendo dizer? Quando ele fala assim, quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, né? Mas cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma tem o próprio marido. O que ele está fazendo aqui? Condenando a união homossexual. A Bíblia está condenando a união homossexual. Está entendendo, irmãos? A união para o sexo. Está entendendo, queridos? Não a questão daquela grande amizade entre 2 homens, entre 2 mulheres. Isso não é condenado. Qual o problema? O próprio Davi tinha um grande amigo, assim, muito amigo. Ele não está condenando uma intimidade mais forte de 2 homens e 2 mulheres. Ele está condenando a união sexual, a união de intimidade, não apenas a questão corpórea, mas tudo aquilo que vai além na alma. Isso aqui que ele está falando. Então cada uma tem o seu próprio esposo, e cada um tem a sua própria esposa. Dá para pensar outra coisa aqui, gente? Isso aqui dá margem para alguma bobagem? Não, isso aqui resolve nosso problema. Está percebendo? Isso aqui é doutrina bíblica. Está entendendo, queridos? Então a união sexual, homossexual, está condenada biblicamente, queridos. Cada uma tem o seu próprio marido, cada um tem a sua própria esposa. Não é assim, cada cônjuge tem o cônjuge. Aqui está explícito. Amém? Tá bom? Tá claro isso aqui? Versículo 3: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. O que nós aprendemos aqui no 3 e no 4? Mutualidade íntima. Sexo. Diga sexo. Aqui não é outra conversinha das mãozinhas lá, não. É sexo. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então a mutualidade dos direitos conjugais. Amém, irmãos? Irmãos, a Bíblia, ela fala que o pecado fora do casamento é pecado? Sim ou não? Pecado fora do casamento é pecado? Eu queria ouvir um sim bem grandão aqui, viu, metodistas? Sim, é pecado. É pecado. O sexo fora do casamento é pecado? Sim. Antes do casamento é pecado? Sim, é pecado. E a ausência de sexo no casamento? E a ausência de sexo no casamento? É pecado, sim ou não? A mesma Bíblia, olha que tremenda a escritura. A mesma Bíblia que fala que o pecado fora do casamento é pecado, é a mesma Bíblia que fala que o pecado fora
do casamento, que o sexo fora do casamento é pecado. E é a mesma Bíblia que fala que não ter sexo no casamento é pecado. Agora me expressei certo, né? Tudo bem? Agora falei direitinho, né? Então o sexo, tá bom? Desculpa aí, eu que errei, vocês não. O sexo fora do casamento, pecado. O sexo antes do casamento, pecado. Não sexo no casamento, pecado. Que livro lindo é a Bíblia, irmãos. Então aí, ô jovem, você gosta de sexo? Casa. Pode fazer isso 10 vezes por dia. Pode vir para a igreja assim, cansadinho, assim. Ai, ai. Tudo bem aqui, irmãos? Tudo bem aqui, irmãos? Um mais um. A Bíblia é tremenda, irmãos. Não sei por que a gente inventa a roda. Eu não sei por que o ser humano fica inventando a roda. Agora, eu não estou condenando você. Se você está numa prática errada, reconheça a prática errada e fala: Senhor, eu andei em desconformidade com o teu pensamento, Senhor. Me dá força, Senhor, para vencer esse desejo exacerbado que eu tenho, Senhor. Está entendendo, irmãos? Amém até aqui? Então a mutualidade, né? O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também a esposa. 4, a mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. Mas aí, ô esposa, você também, viu? Você também. Então sexo é direito de ambos. Cuidado com as chantagens, irmãs. Irmãs, cuidado com a chantagem. Cuidado com a chantagem. E maridos, entenda a sua esposa. As irmãs têm a mania, às vezes, de fazer chantagem. Mas os maridos, às vezes, são insensíveis. Às vezes não percebe que a companheira está mal aquele dia. E é verdade que está mal. Às vezes está com uma enfermidade, às vezes uma infecção. Então às vezes as irmãs são chantagistas. As irmãs são. E os irmãos muitas vezes são insensíveis. Calma, rapaz. Peraí, você não é uma máquina não, bonitão. Você não é uma máquina não, filho. Ou é? Não. Calma, seja mais sensível. Seja mais sensível. O casamento é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. Vamos lá, versículo 5. Não vos priveis um ao outro. Não vos privei um ao outro. Salvo talvez por mútuo consentimento. Salvo talvez por mútuo consentimento. Por algum tempo. Diga tempo. Vou ler de novo. Não vos priveis um ao outro. Não negue um ao outro. Salvo talvez por... salvo. Esse salvo já é uma suavidade. Talvez outra suavidade. Por algum tempo. Diga tempo. Esse tempo aqui lá no original grego. Isso é muito importante falar, presta atenção. Essa palavrinha tempo aí, lá no original grego, não é cronos. Não é cronos. Porque se fosse cronos, irmãos, se fosse cronos, então seria um tempo de relógio, tempo, dia da semana, dia do mês. Não é cronos, é kairos. Diga kairos. É a mesma palavra tempo no grego. Nem cronos, nem kairos. Então não é um tempo da folhinha. Entendeu? Não é um tempo do relógio. Não é um tempo da semana. É um tempo, e aqui fala, vai, veja comigo aí, ó. Olha só, por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração. Agora, por favor, não vai inventar oração todo dia, não. Vou repetir, não vai inventar oração todo dia, viu, irmão? Irmã, filial, vou orar na igreja, tá? Ou então a filha chega assim: meu benzinho, eu vou orar. Não, mútuo. Ah não, mas minha rede marcou. Ei, que rede? Que rede marcou? O que é mais importante para Deus, sua rede ou o casamento? Me diga para mim.
Por favor, irmãos, me ajuda a pregar aqui. Que rede? Por isso que é bom, marcou alguma coisa na rede, fala com a mulher, ou fala com o esposo. Marcou alguma reunião lá. Irmãos, o casamento é algo de Deus, para o bem-estar da família. Está entendendo isso aqui, queridos? Então, esse tempo aqui não é Cronos, é Kairos. Não é tempo de relógio. É um tempo de qualidade para alguma coisa de muita importância. E não é oração assim, juntar as mãozinhas e tomar o joelho. Não, oração aqui é o seguinte: para se aplicar às coisas de Deus. Não há reuniões que surgem em cima da hora. Entendeu? Então assim, esse tempo é um tempo de qualidade. É um tempo para Deus. É um tempo para as coisas de Deus. Algo sério, algo do reino de Deus. Pastor, mas se for algo da rede, mais uma coisa assim muito séria, pode ser, aí sim, é você que tem que falar com o Senhor. Pode ser alguma coisa na rede que está marcada já 20 dias antes, já está marcado um tempão, e é algo muito sério, um evangelismo, uma coisa assim, um jejum, uma consagração. Amém, irmãos? Isso está ficando claro para você? Ou está ficando pesado? Não é para ficar pesado, porque não é pesado, é uma questão de entendimento. É que veja bem, o que acontece conosco? Nós estamos locados, nós estamos estabelecidos em um mundo contaminado, gente. Você liga a televisão, só vê gente pelada, seja homem, seja mulher. Só vê gente dando golpe nos outros. Só vê gente enganando. Você vai conversar com um, é só lorota, é só conversa fiada. Então a questão é que nós estamos situados, locados em um sistema mundano e diabólico. Quando a Bíblia fala assim, não ameis o mundo, não é um mundo cósmico, não é um mundo árvores, não, é um mundo que o inimigo está influenciando. Amém? Tudo bem? Então, não vos priveis uns ao outro. Isso aqui também é sexo. Salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes. De novo é sexo, gente. De novo é sexo, para novamente vos ajuntardes. E por que isso? Olha o final do verso 5. E isso por quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. O que é isso? Sabe o que é incontinência? Deu um tempo de fazer, parou de fazer. Então para que o Satanás, o diabo, não vos tente por causa de não fazer. Não está tendo a prática sexual, o inimigo pode se aproveitar. Você está me entendendo, irmãos? Olha que o diabo está por trás, Satanás está por trás, irmãos. Leve isso a sério. Irmãos, vocês que são casados agora, que têm a sua vida direitinha, correta, né? Você nunca fez nada mecanicamente contra o seu cônjuge. Cuidado, irmãos. Porque depois que você desandar, você não para mais. Cuidado, não pisa fora da faixa. Eu sei sim que aqui no pensamento eu peco, você peca, nós falhamos. Se eu falar para você que eu nunca olhei para uma mulher com intenção impura, menti. Errei, pequei, pedi perdão, porque a Bíblia fala que quem olhar para uma mulher com intenção impura, pecou. Mas cuidado, essa aqui é questão concreta e prática. Cuidado, para que você não contamine o seu leito. Hebreus 13 vai dizer isso. Digno de honra é o leito sem mácula, sem mancha. Quem está me ouvindo ainda? Então vocês que são casados, e vocês que estão para casar, cuida disso. O Satanás está por trás, gente, porque ele sabe que nós temos desejo. Você acha que o diabo não sabe que nós temos desejo? E você acha que Deus não sabe que nós temos desejo? Ele deu desejo para você. Esse desejo que você tem de sexo, meu irmão, quem te deu foi quem, meu irmão? Foi Deus, irmãos. E o diabo sabe disso, irmãos. Às vezes eu fico pensando, né? Os irmãos devem pensar que Deus é bobo. Deus é bobo. Às vezes nas orações queremos enganar a Deus. Nós não enganamos Deus, gente. Deus não é bobo não, irmãs e irmãos. Então Deus te fez com desejo. Você pode viciar-se no seu desejo. Você pode extrapolar no seu desejo. Agora, o sexo é feito por Deus. Foi Deus que fez. É bênção de Deus. Está entendendo? Não é algo contra Deus.
Foi Deus que fez. Só que também o mesmo Deus que fez o sexo, Ele fez a cartilha para o sexo. Ele fez a forma do sexo, a prática, o procedimento sexual. Amém, queridos? Tudo bem até aqui? Então, quem está por trás dos desvios? O diabo, gente. Ele sabe. Então, quando ele vê você jejuando, irmãos, olha para a tentação de Jesus lá no monte, irmãos. Olha para a tentação. O diabo veio falar com Jesus no primeiro dia, no décimo dia. Jesus comeu alguma coisa? Ele estava em jejum, não estava? Por que o diabo não veio no primeiro dia, no terceiro dia, no 10º dia? Ele veio no 20º dia? Não. Ele veio no 30º dia? Não. O inimigo veio com 40 dias que Jesus estava sem comer. Por quê, irmãos? O diabo, meu irmão, o diabo é um imbecil, irmãos. O diabo, meu irmão, você pensa que ele fica inventando coisa? Fica criando, quem cria é Deus, irmãos. O diabo não cria nada. O diabo sabe que você tem desejo. O diabo não é onipresente. Só que existem demônios para dar com pau, gente. Olha, lembre-se, quando você caminha pela rua, você atropela um monte de demônios. Tem demônio demais nesse mundo, meu irmão. É que a gente não vê. O diabo não é onipresente, ele não está em vários lugares, só que eles se comunicam, irmãos. O diabo se comunica. Se nós seres humanos aprendemos a comunicação da telefonia, das imagens, acha que o diabo não sabe isso faz tempo, irmãos? As comunicações, nós comunicamos por quê? Por causa da energia que está no ar, irmãos. Por que as telefonias têm as torres nos ares por aí? Para comunicação. O diabo não tem acesso a isso? Ele sabe se comunicar. Ele sabe se até, irmão, se até o morcego se comunica pelo som, irmãos. O morcego, ele envia um som. O som volta para ele. Bate no obstáculo do morcego, sabe que ele tem obstáculo, ele desvia da parede. Você nunca viu um morcego bater na parede, nem na árvore. Porque ele mesmo emite um som. O som bate no obstáculo, volta para ele. Ele tem uma sensibilidade para captar isso. Ele desvia dos obstáculos. Acho que os demônios não fazem isso também, irmãos. Não tem muitas habilidades para essas coisas. Então, os demônios sabem quando você está jejuando, quando você está 1, 2, 3, 4 dias sem. Então o inimigo está por trás, que leva isso a sério em nome de Jesus. Para que Satanás, olha só o fim do versículo 5, para que Satanás não vos tente por causa da falta de sexo. Está claro aí. Para que Satanás não vos tente por causa da falta de sexo. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Isso não é uma imposição. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Depois nós vamos falar sobre isso aqui. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um na verdade de um modo, o outro de outro modo. O que é isso aqui? Olha para mim, o que é isso aqui? Paulo está falando que aquela pessoa que quer casar, que não pode viver sem mulher, é um dom que você tem. É dom. É um potencial que você tem para viver no casamento. Mas se você é aquela pessoa que tem medo, não é muito ligado nisso, de repente você tem o dom do celibato. Ninguém tem que brigar com, eu sou melhor do que você, não, você é melhor do que eu, não precisa brigar. Paulo está falando que o casamento, isso falamos também na semana passada, é um dom para casar, dom para não casar. O problema é que hoje em dia, por causa do mundo, meu irmão, já falei, por causa do mundo, se você resolver ficar solteiro, vão te olhar com olhos estranhos, não vão? Não vão olhar? Poxa, esse irmão é estranho, nunca vi ele com nenhuma menina. Essa menina é estranha, eu nunca vi essa menina com nenhum menino. Aí você não pode nem exercer o seu dom. Mas de repente é um dom. Não estou falando que é um dom, mas pode ser. Que é dom ser casado, que é dom ser solteiro, é dom. Agora se é o seu caso, não sei. É você que tem que estar orando a Deus. Mas tem pessoas que nasceram para viver sem casar. Só que por causa da pressão do mundo, o que acontece? A prática homossexual. Começa o convívio homossexual. Aí dana tudo. Aí aquilo que era um dom virou uma bagunça. Porque tudo, gente, meu irmão, tudo pelo uso a gente gosta, irmão. Vou repetir, tudo pelo uso a gente acaba gostando, irmãos. Tudo que você vai usando,
usando, você vai gostando. Irmãos, pega lá um whisky, dá para uma criancinha para ver se ela gosta. Pega lá um whisky, um whisky escocês, dá lá para uma criança. Se a criança não morre, engasga e vomita aqui. Mas começa a dar de pouquinho em pouquinho whisky para a criança. Vai dando. Vai, igual cigarro. Manda uma criancinha fumar, para ver se ela não engasga, se ela não acha ruim. Mas vai dando devagarinho. Tudo pelo uso se pega gosto, meu irmão. Então as práticas, os desvios, muitas das vezes é fruto de prática errada. Vai praticando. E aí você pega gosto por aquilo. Tem homens que não conseguem ter sucesso no casamento, porque viciou ter 2, 3, 4, 5 parceiras. Não consegue ter uma mulher só. Tem mulheres que não conseguem viver uma vida justa e equilibrada, porque se acostumou a ter mais de um parceiro. Tudo pela prática se pega gosto, queridos. Aprenda essa lição. Tudo pela prática se pega gosto. E o Senhor quer que nós estejamos libertos, quer que você seja livre. Então é um dom ser solteiro, é um dom ser casado, é um dom, tá bom? Verso 8: e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom que permanecessem no estado em que também eu vivo. Paulo dizendo: caso porém não se dominem, se você não consegue se controlar, que se case, porque é melhor casar do que viver abrasado, quer dizer, excitado. Olha para cá, presta atenção. Se você é uma pessoa que não consegue olhar para uma mulher e querer casar e querer outra coisa, ou então você não tem o dom de celibatário, não. Nem adianta. Não vem o que não é. Entendeu? Então se você, sabe assim, desde pequeno quer ter um filho, quer ter uma filha, né? E jovens, pelo amor de Deus, cuidado com essa doença, né? Olha, eu não quero casar, mas gostaria de ter um filho. Satanismo, gente. Entendeu? O casal não queria não, mas queria ter um filho. Por quê? Por causa da modinha? Por causa dos Neymares da vida? Por causa dos homens da mídia, das mulheres da mídia? É agora pai solteiro agora? É modinha? Hã? É isso? A casal não quero não, mas bem que eu queria ter um filho. Hã? Ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore. Satanás está por trás disso. Satanás está por trás disso. Não tem outro por trás disso. Não estou falando que se acontecer um acidente na sua vida, se acontecer um problema, você não possa resolver esse problema ocorrido. Pode resolver. Pode sim, senhora, sim, senhor. O problema ocorrido é o que vai ser tratado a partir do versículo 12. Os problemas acontecem. Aconteceu um acidente, teve um problema, não vigiou, vacilou, a coisa foi, e aí veio. Bom, vamos tratar do problema. Mas não é o ideal. Não é o ideal de Deus. Amém até aqui, queridos? Então cuidado com as modinhas. Cuidado com as tendências. Gente, por isso que eu falo, olha, igreja grande, meu irmão, vai ter muito poucos, viu, irmão? Igreja grande como a Nossa Senhora, vai ser muito difícil, irmãos. Porque, irmãos, ninguém vai aguentar. Igreja bíblica e grande, vai ser difícil. Eu acredito que vai ter muitas igrejas bíblicas pequenas. Igrejas bíblicas grandes, eu acho que com o passar do tempo vai diminuir. Porque o povo não quer Bíblia. O povo não quer instrução. O povo não quer ensino. Eles querem um lugar onde eles possam ser assim, apoiados. Entendeu? É isso que eles querem. Então, versículo 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. O Senhor Jesus falou sobre isso, não falou? Ele falou. Os casados não é para separar, não. Quem está casado não se separe. Se ela, porém, vier a separar-se, não está dando? Quer separar? Não case mais. Olha a conta que você tem que fazer. Então, se porém ela vier a separar-se, se assim for alguma coisa assim que não tem como, não tem para onde fugir, se for uma situação insuportável que é mais mal do que bem, não case mais. Se separe, mas não case mais. Não dá mais? Não dá mais. Isso aqui, cristãos, é casamento entre cristãos ainda, né? Casamento entre cristãos ainda. Ele fala no verso 10 e no verso 11. Está insuportável a situação?
Está insustentável a situação? Está fazendo mais mal do que bem? Está vendo agressão? Está me ouvindo aqui? Está vendo agressão física? As crianças estão sendo agredidas de um jeito assim terminal. Não dá mais. Não dá mesmo, não dá. Não consegue mais, não consegue. É insuportável, insuportável. Não tem nenhum, não tem. Se continua a ser capaz de um ou outro morrer, não dá. Tá bom, então separe. Mas não case mais. Não case. Casamentos entre cristãos. Não case mais. Quando um é cristão, o outro é cristão, novo nascido, filho de Deus, experimentou a salvação, o perdão de Deus. Isso aqui é sério, irmãos. Eu sei que é pesado, mas é sério. Vou ler outra vez. Aos casados ordeno eu. Ordeno, não eu, mas o Senhor. O Senhor fala sobre isso. Que a mulher não se separe. É ordem, não deve, não pode. O Senhor odeia o divórcio, odeia. Se porém ela vier a separar-se, porque a situação era terrível, não case. Ou então que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher também. Mesma coisa para o marido, não separe. Aí do verso 12 para frente, vai começar então agora uma outra sessão. Aos não cristãos, aqueles que eram casados e um se converteu. Tudo bem? Então a semana que vem você tem que falar assim: pastor, o versículo 12, tá bom? O 12, pastor, não volta para o 1 não. Vocês vão me ajudar? Então tá bom. Então fala assim: o 12, pastor, o 12, o 12, o 12. Então pessoas que já vieram para a igreja de um jeito, né? Por que eu vou te adiantar aqui. O que aconteceu com alguns aí? Alguns que chegaram para a igreja. Dois tipos de pessoas chegaram ali. Alguns chegou ali na igreja só um cônjuge, o outro não se converteu, só se converteu um. Algumas pessoas ficaram sabendo que não era para haver julgo desigual, quer dizer, cristão e não cristão não podia se unir. Algumas pessoas ficaram sabendo que cristãos e não cristãos não podem se unir em casamento, em matrimônio. Eles ficaram, isso é mandamento do Senhor. Nós vamos ver isso também depois. É mandamento, não deveriam se unir. O que fizeram? Algumas irmãzinhas ou alguns irmãozinhos querendo pular fora do casamento. Tá me ouvindo ainda? Alguma irmã com o marido incrédulo ou algum irmão com a esposa incrédula querendo pular fora do casamento. E de repente viu na igreja uma irmãzinha mais interessante. Isso aqui é suposição da parte aqui. De repente viu alguma irmãzinha mais interessante ou um irmãozinho mais interessante. Se aproveitaram desse princípio. Qual princípio, pastor? Que não poderia haver julgo desigual. Então alguns quiseram o quê? Paulo, então eu não posso continuar com meu marido? Meu marido é incrédulo, eu posso me separar dele? Paulo, não! O irmãozinho chegou assim: Paulo, eu fiquei sabendo que não pode casar com incrédulo. A minha esposa é incrédula, posso me separar dela? Não! Aí ele vai explicar isso para nós. Amém? Tudo bem até aqui? Ele vai explicar isso para nós. Quantos querem aprender mais? Tudo bem então? Tudo bem até aqui? O casamento é uma bênção do Altíssimo. É bênção para você. Se você tem o dom para se dedicar totalmente ao Senhor, para não se casar, é uma bênção também. Ainda mais hoje em dia, está faltando pessoas desse calibre. Está faltando. Eu não nasci com esse dom. É uma luta terrível diariamente. Meu Deus do céu, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Mas olha, o apóstolo Paulo era homem desse calibre. Homem que sabia dessas coisas, sabia. Mandou o povo aqui fazer sexo. Mandou ou não mandou? Faz sexo, gente. Não pode não, faz sexo aí. Os casados têm que fazer sexo. Mas ele mesmo não fazia. Ele era esse homem que não se casou até a sua morte. Pedro era casado, mas Paulo não. Ser casado, ser solteiro, permanecer casado e permanecer solteiro é um dom. Se o Senhor te chamou assim para isso, começa a pedir orientações para o Senhor. É um dom. Amém? Curva sua cabeça, feche os seus olhos.
Curva sua cabeça, feche seus olhos, por gentileza.